Olá, meus amigos. Hoje eu vou ler aqui a pergunta que diz assim: por que os narcisistas eles tratam bem os amigos e as pessoas íntimas não? Eu começo aqui com um post que diz assim: o cara que trata a mulher bem, ele não é besta ou emocionado, ele é homem, né? Então é sobre tratar bem, no caso, tanto o homem à mulher, a mulher ao homem, né? É sobre tratar bem. E isso tem a ver com uma questão que existe um teórico na psicologia chamado Sternberg, que ele postula uma ideia teórica que é chamado de o triângulo de Sternberg, o triângulo do amor de Sternberg, aonde ele descreve o que seriam os pilares de uma relação amorosa saudável, né. E Sternberg fala sobre compromisso ou comprometimento, ele fala sobre intimidade, e tem um outro componente que ele fala, além do compromisso ou comprometimento, intimidade, ele fala também de paixão. Então é compromisso, intimidade e paixão. E, então assim, o relacionamento ele vai ter o compromisso, né, que é o quanto que aqueles, parceiros estão determinados a ficar no relacionamento, né, o grau de compromisso, comprometimento. Você tem a intimidade, que é a questão do quanto que há o tanto que há de romantismo nessa relação, e a gente tem a questão da paixão, né, que é o quanto que um atrai ao outro, fisicamente, quanto que rola contato físico. E o narcisista, ele vai ter muito problema com intimidade, ou seja, então, quando ele tem relações mais distantes, como amigos, pessoas de fora, ele não tem um grau de intimidade suficiente para incomodar ele a ponto dele começar a externar toda aquela perturbação que ele tem relacional, porque o transtorno de personalidade narcisista, assim como outros transtornos que afetam essa esfera do relacionamento, ele vai se manifestar muito nessa área aí. Tanto que é comum que narcisistas tenham, bons empregos, que eles tenham muitas vezes até um bom desenvolvimento, um bom desempenho profissional, principalmente em áreas aonde ele não lida muito com muitas pessoas, com muito público, onde ele trabalha meio um tanto mais isolado, né. Então é mais ou menos assim, a dificuldade grande do narcisista é isso, é com intimidade. Então ele vai ter problema nesse quesito aí, tá. É claro que quando um problema compromete qualquer um desses pilares de Sternberg, né, seja o comprometimento, a intimidade ou a paixão, você vai ter aí você vai ter um comprometimento dos outros também, né. A relação saudável seria aquela que tem os 3, né, porque, por exemplo, se a relação ela tem muita paixão, né, mas tem pouco comprometimento, ela não vai ter muita intensidade, mas não vai ter, duração, né. Ao mesmo tempo que uma relação, se ela tem, como eu falei, ela tem pouco comprometimento, mas ela tem muito da intimidade ou da paixão, ela vai ter algumas outras características, mas não dificilmente essa relação vai muito adiante, né. E aí principalmente quando as pessoas se aproximam, né, aí é onde isso vai pesar mais. A gente cansa de verificar histórias onde as pessoas se davam bem, aquele famoso namoro de enrolação, namoro de 5 anos, mas quando as pessoas casam, aí não dura nada. Rapidamente aquilo ali se dissolve e casa, depois não fica nem 3 meses, juntos, né. Tem muitos casos assim, acredito que você conheça algum caso como esse. Então tem muito isso, né, tem muito essas questões aí. Então, assim, basicamente é isso, né, narcisistas têm dificuldade com intimidade. E como eu estava falando, como intimidade
ela se apoia também nos outros 2, né, no compromisso ou comprometimento e na paixão, então é natural que quando a intimidade esteja baixa, a paixão às vezes fica baixa, fica afetada também, né. Muitos narcisistas inclusive, eles não gostam de dar beijo na boca, muitos não gostam de, caminhar de mãos dadas pelas ruas com as pessoas, não gostam de muito contato íntimo, a não ser contatos sexuais, né, principalmente dependendo do tipo de narcisismo que você tenha aí, né. Um narcisista sexual, ele vai explorar muito isso da vítima, né, e muitas vezes ele vai ter, comportamentos promíscuos, porque ele não vai se suprir só naquela relação. Isso explica muito da promiscuidade que a gente vê no narcisismo. Inclusive eu já, postei um artigo há um tempo atrás, falando sobre a promiscuidade no narcisismo. Caso você queira, comenta aí que eu trago um vídeo esclarecendo sobre esse ponto, né. Tem pontos interessantíssimos, inclusive sobre até sexualidade no narcisismo.